Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor mediador Henrique. E hoje, a gente inicia então a nossa live ao vivo de questões comentadas, do nosso Produção e Ação, Questões comentadas para ENAD e concursos, Quem vai estar então ministrando nossa live de hoje é o nosso professor, mestre Tiago Fernandes Pires Alves. Seja bem-vindo, professor Tiago. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor Henrique. Boa noite, turma. Tudo bem, graças a Deus. Boa aula a todos. E é isso. Muito obrigado. Turma, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live, onde nós vamos resolver, algumas resolução comentada de questões do ENAD, tá? Só confirmam para mim aí se vocês estão vendo os meus slides, se está tudo ok. Professor Henrique, dá um joinha para mim também, se tiver tudo ok. Tudo certo, professor. Beleza, então. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Mais uma vez, Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, da nossa rotina. Então, alguns de vocês já tiveram aula comigo, Sabe como que a forma como eu gosto da condução das aulas, mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, né? Ao invés de a gente trazer o conteúdo ali iniciando do zero, hoje nós vamos trazer questões, né? Nós vamos resolver questões comentadas para vocês já irem se preparando para o ENAD, tá? Então, o que nós vamos fazer? Qual que é a dica que eu já trago aqui para vocês? Ao invés de a gente simplesmente olhar, o gabarito das questões do ENAD, nós vamos entender o raciocínio que o ENAD espera, de cada um de vocês, a forma como vocês devem pensar para que vocês consigam resolver, as questões, o tipo de problema que as questões vêm apresentando para nós, tá? Eu selecionei algumas questões voltadas para a engenharia de produção, tá? Que tem relação direta com a gestão da produção, tá? A gestão da produção, deixa eu colocar aqui uma caneta vermelha, porque eu gosto de ir rabiscando, né? Questões de gestão da produção, e eu trago também uma questão de eletricidade. Eu acabei não adicionando aqui no título, né? Tem uma questão que se enquadra ali no tema da eletricidade aplicada, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam durante as nossas aulas, tá? Durante esta aula em específico, essa aula diferente de resolução de exercícios, que o ENAD, pessoal, muitas vezes ele não pergunta simplesmente o que é determinado conceito, tá? Ele coloca uma situação de uma empresa, de um cenário e espera que vocês consigam aplicar o conceito que vocês estudaram, que vocês aprenderam durante a graduação, tá? Então, durante a resolução, eu vou sempre fazer algumas perguntas chaves, tá? Perguntas do tipo, qual é o assunto da questão? Qual é o conceito que eu preciso dominar para poder resolver essa questão, tá? E também, como que eu aplico esse conceito para chegar na resposta correta da questão, tá? Então, uma dica importante para vocês. Olhem as alternativas primeiro, para tentar, ou melhor, olhem leiam o enunciado, tá? Leiam as alternativas, tá? Mas não olhem as alternativas primeiro, já é, é, naquela ansiedade que, querendo ou não, nós ficamos um pouquinho ansiosos, né? Então não olhem primeiro naquela ansiedade para tentar adivinhar a resposta, tá? Primeiro entendam o problema e depois, sigam ali para cada uma das alternativas que compõem a questão, certo? Vamos começar então. Então nós vamos iniciar com essa questão do ENAD de 2023, tá? A questão 25, tá bom? Diz o seguinte a questão: suponha que a empresa Alfa apresente as seguintes características. Então, deixa eu colocar aqui o meu laser point. Isso. As seguintes características: tempo disponível para produção de 100 horas. Nós temos dois produtos, produto A e produto B. Então, produto A, preço unitário de venda 260, custo unitário de venda R$ 100, tempo de produção 2 horas para cada unidade. Produto B, preço unitário R$ 150,
Custo variável unitário, R$ 50. Tempo de produção, 1 hora para cada unidade. Então, aqui nós temos um gráfico do ponto de equilíbrio, tá? Considerando o gráfico e as informações apresentadas, pode-se concluir que a empresa alfa atingirá o ponto de equilíbrio com o produto. Então, olha só. Essa questão, ela trabalha, né, três conceitos, né, muito importantes e necessários para que a gente consiga resolver a questão, tá? E são conceitos trazidos ali dentro da parte, né, dos conceitos de gestão da produção, tá? Que está relacionado com. Então, como nós estamos falando aqui, deixa eu voltar aqui para minha caneta agora, tá? Nós estamos falando aqui, ó, de custo, né, preço de venda e custo. Então, isso está relacionado com a nossa margem de contribuição, certo? Nós também estamos falando do quê? Ponto de equilíbrio. Olha só, o próprio enunciado diz ponto de equilíbrio. E também está relacionado com a capacidade produtiva, certo? Então, nós já sabemos que nós precisamos ter atenção, né, nesses três elementos. Então, o enunciado aqui, o exercício traz para nós este gráfico, né, com o eixo X, o volume produzido, o eixo Y, o volume a unidade monetária, ou seja, em reais, e o gráfico, né, com receita, com custo, e custo total e custo variável, tá? Agora, antes de mais nada, nós vamos organizar estes dados, tá? Mas antes de organizar estes dados, né, o que seria o ponto de equilíbrio, tá? Ou seja, estamos falando de lucro igual a zero, tá? Novamente, o professor vai trazer aqui para vocês. Caneta, tá? O ponto de equilíbrio, eu estou falando do meu lucro igual a zero. Ou seja, é isso que nós vamos buscar aqui, certo? Não basta pensar somente em margem de contribuição, capacidade, nós precisamos olhar o contexto como um todo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, vamos organizar os dados, tá? Então, nós já sabemos que a indústria, né, essa empresa, ela tem um tempo disponível de 100 horas, certo? Ela tem 100 horas disponíveis para produção. O produto A, ele tem um preço de venda de 260, um custo de 100 e o tempo de produção de 2 horas. Nós já vimos isso. Nós lemos, né? E o B, a mesma coisa. Certo? O que o gráfico traz para nós aqui? Receita. E o que ele não trouxe aqui, não está escrito, mas tem a informação, né? É o nosso custo fixo, tá? Então, ele fala aqui, ó, nós temos um custo fixo de R$ 10.000. Beleza? Tranquilo até agora, né? Então vamos resolver. A primeira coisa que nós vamos trabalhar, eu até deixei aqui no ponto, ó. Primeiro vai ser a margem de contribuição. Então vamos mudar aqui a cor para poder facilitar a visualização. Então vamos lá. Margem de contribuição. Como que nós calculamos a margem de contribuição? Nós vamos calcular a margem para cada um dos produtos, certo? Primeiro passo, calcular a margem de contribuição de cada um dos produtos. Então, a margem de contribuição nada mais é do que o nosso preço de venda, tá? Preço de venda menos o nosso custo variável, certo? Então, para o produto A, eu vou até puxar aqui para conseguir aproveitar bem o espaço aqui disponível do slide, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, o produto A, tá? Produto A, o nosso preço unitário é 260 e o nosso custo R$ 100. Então, 260 menos R$ 100. Logo, a minha margem de contribuição do produto A é de R$ 100 por unidade vendida, ok? Vamos seguir agora para o produto B, tá? O produto B, nós sabemos que o preço de venda é 150 e o custo é R$ 50.
Então, 150 menos R$ 50. Ou seja, R$ 100 é a minha margem de contribuição do produto B. Ou seja, a cada unidade vendida, vou ter uma margem de R$ 100, tá? Até aqui, pessoal, se fosse olhar a grosso modo, né, a gente já poderia até pensar, vocês poderiam estar pensando, né, professor? Então, o produto A, ele é melhor, porque ele gera uma margem de contribuição menor, melhor comparado com o produto B, né? Eu estou falando aqui de R$ 60 a mais comparado com o produto B, tá? Mas é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? E essa é exatamente uma das pegadinhas que nós temos aqui nessa questão, tá? Então, não podemos seguir somente com a análise da margem de contribuição. Até porque o enunciado diz aqui, né? Ele comenta, ele fala, né? Para que ele atinja o ponto de equilíbrio. E para atingir o ponto de equilíbrio, nós precisamos levar em consideração margem, ponto de equilíbrio e a capacidade produtiva, certo? Então, agora nós vamos para o segundo ponto, tá? O professor vai passar um tracinho aqui e nós vamos agora falar do ponto de equilíbrio. Vamos lá, agora eu vou fazer de azul, tá? Então, agora nós vamos calcular o ponto de equilíbrio. Vamos chamar de PE, tá? Ponto de equilíbrio é o nosso PE. Vamos lá, ponto de equilíbrio. Como que nós calculamos o ponto de equilíbrio? Tá? Ponto de equilíbrio é igual ao nosso custo fixo dividido pela nossa margem de contribuição, certo? Nós já sabemos que o nosso custo fixo, tá? O nosso custo fixo, ele é igual a R$ 10.000. Vamos colocar aqui, ó, R$ 10.000, certo? Agora nós vamos calcular o ponto de equilíbrio de cada um dos produtos. Então vamos lá. Novamente, eu vou abrir aqui, ó. Na verdade, esse eu vou fazer aqui embaixo, porque o espaço não vai ser suficiente. Vamos lá, vamos deixar, né, organizado para facilitar depois a revisão para vocês, tá? Então nós já sabemos que o nosso custo fixo ele é igual a R$ 10.000, certo? Agora nós vamos calcular o ponto de equilíbrio do produto A, tá? O custo fixo nós já sabemos que é R$ 10.000 e o custo, a margem de contribuição do produto A que nós acabamos de calcular é igual a R$ 160, certo? Então vamos lá. 10.000 dividido por R$ 160. Logo, o nosso ponto de equilíbrio do produto A, quanto que dá, pessoal? 10.000 dividido por 160? Corta, corta, corta. Opa, só corta um. Fica 1.000 dividido por 16. Nós estamos falando aqui de 62,5. Ou seja, eu preciso vender aproximadamente, né? Não tem como vender 62,5 produtos, né? Então, nós precisamos vender aproximadamente 63 unidades do produto A para atingir o nosso ponto de equilíbrio, certo? Mas ainda não acabou. Nós precisamos levar em consideração, já vamos fazer a capacidade, tá? Então, nós vamos fazer ponto de equilíbrio e capacidade junto. Então, o enunciado ainda nos colocou que o produto A, ele tem um tempo de produção de 2 horas para cada unidade, certo? Se eu tenho que produzir 62,5 unidades, tá? E cada unidade consome 2 horas, isso significa que a empresa, né, para produzir este volume, nós estamos falando aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, capacidade de produção, certo? De 62,5 vezes 2. Ou seja, nós precisamos de 125 horas para produzir as 63, né, aproximadas 63 unidades do produto A. Só que nós temos uma restrição. Olha só,
O tempo disponível para produção é de 100 horas. 100 horas, certo? Aqui nós precisamos de 125 horas para produzir. O que que isso significa, pessoal? Significa que eu não consigo atingir o ponto de equilíbrio do produto A. Por quê? A empresa dispõe de 100 horas e eu preciso de 125, tá? Então, com o produto A, eu não consigo, né, atingir o meu ponto de equilíbrio. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o produto B, tá? Produto B, o professor vai colocar de verde. O verde fica bem visível também, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, ponto de equilíbrio do produto B é igual ao nosso custo fixo, dividido pela nossa margem. Eu sei que o meu custo fixo é igual a 10 mil reais, certo? Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio do produto B vai ser igual a 10 mil dividido por... Qual que é a nossa margem do produto B? 100... Opa, passei. É igual a 100, certo? Então, dividido por 100 reais. Logo, o meu ponto de equilíbrio de B é igual a 100 unidades. Certo? Ou seja, eu preciso vender 100 unidades de B para atingir o meu ponto de equilíbrio, tá? E quanto tempo eu preciso? Levando em consideração a questão da capacidade, tá? Então, o produto B, ele demanda, né, de 1 hora para cada unidade produzida. Então, aqui, ó, capacidade vai ser igual a 100 vezes 1, ou seja, eu preciso de 100 horas para atingir o meu ponto de equilíbrio, tá? Maravilha até aqui, né? Ainda não podemos concluir 100% da questão, tá? Nós sabemos que eu consigo atingir o ponto de equilíbrio com o produto B. Agora, nós precisamos fazer uma conferência financeira, tá? Então, 100 unidades. Vamos lá, o professor vai ter que ir apagando aqui um pouquinho o slide, tá, pessoal? Vamos lá, borracha. Deixa eu apagando aqui. Vamos acompanhando aí as observações, tá? Vou tentar não apagar o que já tem feito para vocês não perderem o raciocínio, tá? Então vamos lá. Então, vamos lá aqui primeiro, depois nós viemos para cá, depois nós viemos para cá, e agora nós vamos falar aqui, ó, tá? Nós vamos fazer uma conferência financeira, que é necessário, porque nós estamos falando de margem de contribuição, tá? Então vamos lá. 100 unidades do produto B, tá? Que é o nosso ponto de equilíbrio. Qual que é o nosso preço de venda? 150, certo? 150. Então, 100 vezes 150, eu estou falando de 15 mil reais de faturamento, tá? Então, aqui vamos lá, faturamento. Faturamento de B, certo? Qual que é o nosso custo variável? O nosso custo variável não é de 50 reais? Não é de 50 reais? Então, se eu estou falando de 100 unidades, então aqui nós estamos falando do custo total, tá? Se eu estou falando de uma produção de 100 unidades, vezes 50 reais, que é o meu custo, então o meu custo aqui para essa produção é de 5 mil reais. Certo? Qual, então, vai ser a minha margem de contribuição deste item? 115 mil reais. Aqui eu estou falando de grana, tá? Com base no faturamento. 15 mil reais menos 5 mil reais, tá? Dá os 10 mil, que é exatamente o meu
custo fixo, tá? R$ 10.000 de margem de contribuição para a produção que eu vou atingir o meu ponto de equilíbrio é exatamente igual aos R$ 10.000 que é o meu custo variável, tá? Ou seja, o lucro vai ser igual a zero, né? Lucro vai ser igual a zero. E é exatamente isso que significa o nosso ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é lucro igual a zero. Ou seja, não vou ganhar nem vou perder, certo? Então, qual que é a resposta correta? Vamos lá, ó. Para atingir o ponto de equilíbrio, B tem que produzir 67 unidades? Com 67 unidades vendidas? Não, nós já vimos que é 100, tá? O produto A, com faturamento de 16.250? Não, né? Porque nós precisamos de 125 horas. Então, nós já eliminamos também a alternativa B. É a alternativa B. A alternativa C diz com 100 unidades vendidas, né? E 100 horas de produção. Olha só, 100 unidades vendidas com 100 horas de produção. E é exatamente isso que nós precisamos. Então, a resposta correta é a alternativa C. Mas eu sempre gosto de ler até o final. Então, para a gente morrer de ter certeza, a alternativa D diz o seguinte: o produto A, com ponto de equilíbrio de 38 unidades vendidas, ou seja, não é 38, né? É aproximadamente 63. Então, também não é. E a alternativa E, que diz A com margem de contribuição unitária de R$ 160. A margem de contribuição unitária realmente é R$ 160, mas não é o produto A, porque eu não tenho quantidade de horas necessárias para esta produção. Então, também descartamos a alternativa E. Logo, né, a resposta correta é a alternativa C, certo? Pessoal, aqui guardem bem, né, esse ponto, tá? Não basta calcular somente a margem de contribuição, tá? Eu preciso verificar a capacidade produtiva que vai permitir que eu alcance, né, esse ponto de equilíbrio, tá? Que é o que nós vimos aqui no caso do produto A, tá bom? Então, essa é a grande sacada. Opa, passei aqui. Essa é a grande sacada para resolver essa questão 25 do ENAD de 2023. Certo? Então, vamos lá. Vamos seguir agora para a questão 29. Também é uma questão do ENAD, tá? Do ENAD de 2023, tá? Essa questão, ela muda um pouco, né, o nosso raciocínio da nossa live, da nossa aula de hoje, tá? Até porque a questão iniciou com cálculo, né? E aqui nós vamos falar exatamente de uma questão que trabalha conceito, tá? Vamos ler aqui, então, o enunciado do exercício, que diz o seguinte, tá? O sistema Toyota de produção... Então, agora eu vou colocar aqui a caneta, que eu gosto de ir riscando. Questão 29. O sistema Toyota de produção, né, o famoso STP, é uma filosofia que objetiva a eliminação de desperdícios no processo produtivo, por meio de ações eficientes, sem interrupções no fluxo e sob demanda do cliente, certo? Que é o famoso just in time, né? Essa questão de sob demanda do cliente, ou seja, sem estoque. Considerando o sistema Toyota de produção, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A primeira afirmação, né, a primeira asserção diz o seguinte: a troca rápida de ferramentas, né, TRF, é um dos métodos utilizados para tornar possível a implementação do sistema Toyota de produção. Porque o método TRF, né, a troca rápida de ferramentas, fundamenta-se na premissa de que quanto menor o tempo de preparação de máquina, ou seja, o setup, menor o tamanho do lote econômico, tá? A respeito das asserções, assinale a opção correta, tá? Pessoal,
essa questão, tá? O assunto dela, né? O assunto principal dela é o sistema Toyota de produção e a troca rápida de ferramentas, que é o que nós temos aqui, né? Destacado no enunciado, tá? Vamos ler cada uma das afirmações novamente e nós vamos detalhar, nós vamos entrar um pouco nos conceitos, né, na contextualização, para que a gente faça essas avaliações antes de seguir para as alternativas, tá? Então, novamente, só para a gente recapitular, a primeira afirmação diz, né, que a troca rápida de ferramentas, né, ou também conhecido como TRF, é um dos métodos utilizados para tornar possível, né, a implementação do sistema Toyota de produção, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. Nós sabemos, né, que o sistema Toyota de produção ele busca reduzir desperdício, reduzir estoques, né, melhorar o fluxo produtivo, né, e claro, produzir da maneira mais eficiente e mais próxima possível da necessidade do nosso cliente, certo? E para que a gente consiga atingir, né, este cenário, né, para conseguir trabalhar com lotes menores, que é essa questão da premissa, eu preciso, né, conseguir fazer essas trocas rápidas de ferramenta, né, de forma rápida. Ou seja, eu preciso fazer trocas de produção de forma rápida, eficiente, tá? E é aí que entra o conceito da troca rápida de ferramenta, tá? Aí que entra a questão da troca rápida de ferramenta, tá? Que significa é, 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 como que eu posso dizer, na prática, né, essa troca de ferramenta, imaginem ali, né, uma máquina produzindo um produto, né, um produto A, que seja. Então, eu preciso parar a máquina, eu preciso trocar ferramentas, eu preciso fazer ajustes, né, de parametrização, né, para que, na sequência, eu inicie a produção de um produto B. Né? Então, esse tempo de preparação é o que nós chamamos de setup, que está listado aqui na afirmação 2. Mas ainda estamos falando da alternativa A. Tá? Se o meu setup, né, demora 1 hora, eu tenho 1 hora, né, de máquina parada, eu tenho 1 hora menos de produção. Tá? Agora, vocês imaginem se eu consigo fazer todo esse setup, toda essa troca de ferramenta em 10 minutos, tá? Em 10 minutos. O que eu ganho com isso? Tá? Nós ganhamos produtividade, né? E o que aconteceu para ganhar essa produtividade? Eu ganhei mais flexibilidade, tá? Eu ganhei mais flexibilidade, certo? Então agora eu posso trocar de produto com muito mais facilidade, certo? Deu para entender essa questão da troca rápida de ferramentas relacionadas ali com o sistema Toyota de produção? Eu reduzo o meu setup, eu tenho mais flexibilidade, eu ganho produtividade, tá? E eu troco de produto com mais facilidade, certo? Agora, a afirmação 2 diz o seguinte, né? Que quanto menor for o tempo de produção, aliás, o tempo de preparo, né, das máquinas, menor vai ser o tamanho do meu lote econômico. E isso faz total sentido, tá? Se eu tenho um setup muito demorado, tá? Eu não quero ficar trocando de produto o tempo inteiro, certo? Então, o que acontece? Eu estou incentivando a produzir lotes maiores, justamente para evitar este setup, que setup é máquina parada. Eu estou perdendo produção, perdendo produtividade. Então, com essa redução do meu setup, né, eu consigo fazer produzir
lotes menores, tá? Isso é muito importante para o sistema Toyota. Pensem só, eu estou falando de um setup alto, maior, de 1 hora. Então, o PCP, né, ele vai programar para que a gente tenha menor troca de ordem de produção, né, de virada de produto. Ele vai fazer a programação nesse sentido. Então, eu vou produzir lotes maiores. Uma vez que meu setup é menor, é reduzido, automaticamente nos possibilita, nos flexibiliza trabalhar com lotes menores, que é muito importante dentro do sistema Toyota de produção, o STF, o STP, tá? E o que esses lotes menores significam? Na prática, ó, lotes menores, né, lote econômico, eu estou falando de menos estoque, maior flexibilidade, menor tempo ali de atravessamento entre ordem de produção, facilita ali o fluxo na operação em si. E vamos ter automaticamente uma maior capacidade de responder toda a demanda, certo? E qual que é a relação, então, entre as duas afirmações, as duas asserções, tá? Então, vamos fazer aqui uma ligação entre elas, certo? A troca rápida de ferramentas. Vamos colocar aqui. Agora, deixa eu escrever aqui um resuminho aqui, para facilitar para vocês, tá? Então, vamos lá. A minha troca rápida de ferramentas, ela reduz o meu setup, certo? Setups menores. Setups menores, tá? Nos permite lotes menores, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Nos permite lotes menores, automaticamente, lotes menores, né? Facilitaria uma produção mais enxuta, que é exatamente isso que contribui, né, para o sistema Toyota de produção, tá? Então, pessoal, as duas afirmações aqui, as duas asserções, elas são verdadeiras, tá? E a segunda afirmação, ela explica, né, exatamente, ela justifica a primeira. Por quê? Porque ela explica, né, o porquê que a troca rápida de ferramentas ela é importante para a implementação do sistema Toyota de produção, certo? Então, logo, né, a alternativa correta, ó, a respeito das asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira, ou seja, resposta, alternativa A, resposta correta, corretíssima, tá? Vamos ler as demais para ter certeza? Eu sempre gosto, pessoal, de ler todas as afirmações para a gente ter certeza. Claro que durante a prova, né, o tempo de execução lá é restrito, então vocês têm que ser um pouco mais rápidos na execução, né, na resolução, e é justamente esse o objetivo das nossas aulas, tá? Das nossas lives. É trazer ali informações detalhadas para facilitar a resolução de vocês, tá? Então, ó, de tudo que nós falamos, né, na nossa aula, o que nós precisamos memorizar. Mas antes, só vamos terminar de ler aqui as afirmações para a gente ter certeza, tá? A 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da primeira, então é falsa. A 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Puf, já eliminamos. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira, eliminamos. E as duas são falsas, então também eliminamos. Então, temos aqui, né, total certeza de que a resposta correta é a alternativa A, tá? Então, se aparecer na prova, pessoal, algo relacionado com o sistema Toyota de produção, com troca rápida de ferramenta, pensem sempre nessa sequência aqui, ó, tá? Setup diminui, lotes diminui. Aqui, setup diminui, lotes também diminui. Automaticamente, estoque vai diminuir também e vai aumentar a nossa flexibilidade, certo? Pensem neste raciocínio quando falamos de troca rápida. Setup diminui, se diminuir setup, lotes menores, né? Lote econômico nos gera estoques menores
e nós temos maior flexibilidade, ou seja, aumenta a nossa flexibilidade produtiva, certo? Com isso, nós finalizamos a questão 29 do ENAD de 2023, certo? Vamos então para mais uma questão, também do ENAD de 2023, certo? Vamos lá, deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo, não que o tempo seja um problema, mas só para a gente ir acompanhando. Ok, maravilha, tudo sob controle. E o professor Henrique não vai ficar bravo com a gente se a gente estender um pouquinho, né? Porque é muito importante isso para todos nós, tá? Pessoal, próxima questão. Questão 30 do ENAD de 2023, certo? Diz o seguinte: em um determinado sistema de produção, então deixa eu só colocar o laser point aqui. Então, ó, em um determinado sistema de produção, quando a demanda é maior que a capacidade de processamento, tem-se um recurso gargalo interno que condiciona a decisão do mix de produção. Ou seja, nós temos uma capacidade maior, uma demanda maior que a nossa capacidade. Quando a nossa demanda é maior que a capacidade, nós sabemos que ali dentro do nosso processo nós temos um limitador, um limitante, que nesse caso é o gargalo, ou seja, ele vai determinar a minha capacidade real de produção, tá? E ele vai condicionar ali, né, qual é o mix de produção que nós vamos trabalhar, tá? Então, aqui no quadro a seguir, nós temos, né, alguns dados para apoiar a decisão sobre os produtos de um sistema produtivo, tá? Então, nós estamos falando de dois produtos, tá? Dois produtos, produto A e produto B. Para cada um desses produtos, nós temos aqui o informativo da demanda, tá? Nós temos o ganho por unidade deste produto e nós temos também o tempo de processamento por unidade de cada um destes produtos e, por fim, a capacidade máxima em horas, né, do sistema produtivo. Então, independente do produto A ou do produto B, nós sabemos que esse sistema ele tem uma limitação, tá? Considerando as informações apresentadas e os conceitos da teoria das restrições, então nós já sabemos, né, que é uma questão de teoria das restrições e gargalo, que é o nosso limitante, tá? Assinale a opção em que o mix de produtos que maximiza economicamente a utilização da capacidade máxima do sistema de produção correspondente, respectivamente, às seguintes unidades de produto A e B. Ou seja, nós vamos ter que definir qual é o nosso mix de produção, tá? De forma que atenda à restrição, à limitação das horas, de forma que nós, né, de forma que a gente maximize o nosso sistema, o nosso lucro, tá? Então, teoria das restrições. Aqui está relacionado com pesquisa operacional, né? Nós estamos falando de gestão da produção, definição de mix, mas tudo dentro ali da gestão da produção, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Sabemos então que é uma questão de teoria das filas, né, de decisão de mix de produtos, e aqui nós temos, né, essa pedrinha no nosso sapato, né, que é o gargalo, tá? Então, quando existe um gargalo, pessoal, nós não podemos simplesmente escolher o produto que dá mais dinheiro, tá? Que tem uma maior, digamos que rentabilidade financeira por unidade, tá? Primeira dica: tem gargalo, não podemos olhar o produto que nos dá mais dinheiro, tá? Nós precisamos descobrir qual que é o produto que tem mais ganho por unidade, tá? Desse recurso limitante, tá? Desse recurso que está nos limitando. Então, pensando aqui, né? Vamos só organizar as nossas informações, tá? Eu vou trazer aqui embaixo para vocês. Então, o produto A e o... Vamos lá, deixa eu organizar melhor. Então, vamos pensar assim. Vamos montar uma tabelinha, tá? Primeiro nós temos aqui demanda, tá? Nós temos
o ganho, tá? E nós temos o tempo de processamento. Beleza? Ou seja, que é o tempo de consumo ali, né, por hora do gargalo. Beleza? O que mais que nós temos? Certo. Então vamos lá, nós temos dois produtos, vamos montar uma tabelinha para que a gente consiga visualizar lado a lado todas as informações, tá? O professor não tem a letra das melhores, né? A coordenação do professor não está também das melhores, mas tá tudo sob controle. Vamos lá então, pessoal. Eu vou colocar aqui de cores diferentes para facilitar a nossa visualização, tá? Produto A, vamos chamar de roxo. Vocês vão observar, né? Quem já foi meu aluno sabe. Eu basicamente resolvo as questões, eu utilizo muito a letra vermelha, roxo, o verde e o azul. São essas quatro cores que eu utilizo bastante, porque ele facilita a visualização, né? E diferencia aqui dentro do slide, né? A baguncinha organizada da resolução para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do produto A. Nós temos uma demanda de 300 unidades, tá? Um ganho de R$ 500 por unidade, tá? E nós sabemos que ele consome 1 hora do gargalo, certo? O produto B, tá? Produto B vamos fazer de azul. Não, vamos fazer de verde. O produto B, pessoal, tá? Produto B, 200 unidades, tá? R$ 800 de ganho por unidade e ele consome 2 horas no gargalo. Então, 2 horas no gargalo, certo? E nós sabemos que o gargalo possui, né? Então, ó, o gargalo possui 500 horas. Então, vamos escrever aqui, ó. O gargalo, 500 horas, certo? Vamos, digamos que nós organizamos, até o momento, nós organizamos as informações, os dados para facilitar a nossa resolução, tá? Agora pense comigo, qual é o produto que parece mais interessante? Produto A ou produto B? Né? Se eu olhar somente para o gasto, pelo ganho por unidade, automaticamente nós escolheríamos o produto B, tá? Só que isso está errado, que é o que o professor comentou com vocês. Nós não podemos olhar somente o ganho, tá? Por que que já de cara nós podemos dizer e afirmar que o produto B está errado? Né? Não é o correto. O mais a escolha mais assertiva, tá? Olha só, primeiro ponto. Ele tem um ganho de R$ 800, mas olha só como chama a atenção. Ele consome 2 horas do recurso que é limitado, tá? Então, o que que acontece? Eu preciso calcular o ganho por hora do gargalo de cada um desses produtos, certo? Então, vamos começar aqui com o produto A, tá? O produto A, letrinha roxa aqui, ó. Vamos lá. Então, o produto A. Opa! O produto A, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. O produto A, ele tem um ganho de R$ 500, certo? E quanto que ele consome da hora? 1 hora. Então, aqui, ó, 500 dividido por 1, ou seja, R$ 500 por hora no gargalo, do gargalo, tá? O produto B, nós temos que é 800 horas, R$ 800 com 2 horas. Então, 800 dividido por 2. Estamos falando de R$ 400 por hora do gargalo. Certo? Tranquilo? Agora, né, ficou mais claro. O produto A, ele gera R$ 500. Opa, o professor passou. Ele gera R$ 500 por hora do gargalo, enquanto o produto B, ele gera
R$ 400 por hora do gargalo, tá? O que isso significa? Que eu devo priorizar o meu produto A, porque ele gera mais, tá? Ele gera mais. Agora, nós temos também o limitante. 500 horas, certo? Qual que é a demanda máxima do produto A? Tá vendo como as informações se conversam? Ó, a demanda máxima é 300 unidades, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou passar um traço. Agora, nós vamos falar de capacidade. Então, nós já sabemos que é o produto A, certo? Mas nós temos a limitação de 500 horas e nós temos a capacidade, não, a demanda. A demanda de 300 unidades, tá? Então, se eu sei que a minha demanda máxima é 300 unidades e que ele consome 1 hora, certo? 1 hora, o que nós temos? Que eu preciso de 300 horas para produzir a minha demanda, certo? Sabendo que eu tenho 500 horas de produção, né? Eu vou utilizar 300 horas para a produção do item A. Automaticamente, sobra quantas horas para produzir o B? 2 horas, 200 horas, né? Então, se a minha capacidade de horas, né, é de 500 horas, eu vou utilizar 300 horas para o meu produto A, logo sobram 200 horas para eu produzir o meu item B. Se eu sei que eu tenho 200 horas desse limitante, desse recurso limitante, para se trabalhar, e que o meu produto B ele utiliza 2 horas deste recurso, então quantas unidades eu vou produzir de B? 200 horas dividido por 2 horas trabalhadas. Corta hora com hora, então eu vou produzir, eu tenho capacidade de produzir 200 unidades de B, certo? Então, olha só, o mix de produto para eu maximizar economicamente a minha produção, tá? Vai ser de 300 unidades do produto B, do produto A, e 100 unidades do meu produto B, tá? Então, restam-se, né, com base na capacidade ali, eu vou priorizar, visto que ele traz mais rentabilidade, né? Eu vou priorizar o meu produto A, com base nas horas que sobram, né, que sobram da minha capacidade total, do meu recurso limitante, eu vou produzir o B para complementar, né, para completar ali toda a minha capacidade disponível, certo? Então, avaliando aqui as afirmações, tá? Então, vamos lá, nós já sabemos que o produto A é 300 unidades. Então, já vamos eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C, certo? A alternativa D diz 300 unidades de A e 100 de B. E a E diz 300 de A e 200 de B. Nós sabemos que o produto B é 100 unidades, então já eliminamos a alternativa E. Logo, a resposta correta para essa questão, né, é a alternativa D. Produzir 300 unidades de A e 100 unidades de B. Certo? Pessoal, regrinha importantíssima para vocês, tá? Sempre que existir um recurso restrito, né, restritivo que limita, tá? Não olhem somente para o ganho por unidade, tá? Olhem o ganho por unidade desse recurso restrito, tá? Nesse caso, nós vimos que o A é 500 e o B é 400, tá? Então, logo, né, nós priorizamos o A e seguimos ali com os cálculos, né, levando em consideração a nossa capacidade, nossa restrição, certo? Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Depois nós podemos abrir aqui para vocês, né, para vocês tirarem dúvidas, tá? Se vocês quiserem já ir escrevendo no chat também, a gente vai respondendo, beleza? Vamos lá então, pessoal. Agora nós vamos para a questão 31 do ENAD, também do ENAD de 2023, tá? Do ENAD de 2023.
Vamos lá, diz o seguinte, a questão, tá? Deixa eu só tomar uma água para dar uma calibrada aqui nas cordas vocais. Diz o seguinte, a questão 31. O estoque de segurança corresponde a uma fração do estoque total em uma cadeia de suprimentos, afetando os custos logísticos, certo? Considerando os conceitos sobre estoque de segurança, analise as afirmações a seguir, tá? Aqui nós também não temos nada de cálculo voltado para estoque de segurança, tá? O que o ENAD quer saber aqui, pessoal? Se nós entendemos a lógica do estoque de segurança, tá? Então, antes de analisar todas essas afirmações, são 5 afirmações, vamos entender o porquê que existe esse estoque de segurança, tá? Então, imagine lá uma empresa, né, que espera vender 100 unidades amanhã. Vamos projetar que amanhã nós vamos vender 100 unidades, tá? Mas existe uma possibilidade de vender 130, tá? Ou então, imagine ali que o fornecedor, ele deveria entregar amanhã, tá? Mas ele vai ter um atraso de 2 dias, tá? O que eu faço para me proteger dessas incertezas? Então, eu tenho uma expectativa de vender, vender 100 unidades, pode ser que venda 130 e pode ser que o meu fornecedor atrase, tá? Eu tenho algumas incertezas com base nessa projeção, tá? E é justamente aí que entra o meu estoque de segurança, tá? Então, nós podemos dizer que o estoque de segurança é uma proteção contra incertezas de demanda e até mesmo de ressuprimento, certo? Do meu reabastecimento, beleza? Então, agora nós vamos avaliar cada uma dessas afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: quanto maior a variabilidade da demanda durante o tempo de ressuprimento, maior deverá ser o estoque de segurança a ser mantido para oferecer o mesmo nível de serviços, tá? Pessoal, afirmação extremamente verdadeira, tá? Se a minha demanda fica mais imprevisível, eu preciso sim ter mais proteção, tá? Então, se a variabilidade aumenta, ó, quanto maior a minha variabilidade, tá? Se aumenta a minha variabilidade, maior deverá ser o meu estoque de segurança, ou seja, aumenta o meu estoque de segurança, certo? Então a primeira ela é verdadeira. A segunda afirmação diz o seguinte: o estoque de segurança para um determinado nível de serviço não acarreta custo de manutenção e armazenagem, pois ele é mantido apenas quando a demanda esperada é excedida, tá? Pessoal, essa afirmação ela é falsa, tá? Por quê? Mesmo que eu utilize, né, não, né? Mesmo que eu não utilize o meu estoque de segurança todos os dias, ele está lá fisicamente armazenado no meu depósito, tá? Uma vez que eu tenho o estoque armazenado, que eu tenho produtos lá aguardando ser vendidos, tá? Ele está armazenado. E eu sei que quando o meu produto, o meu estoque está armazenado, ele vai gerar custo de espaço, movimentação, seguro, eu estou falando de capital parado, né? Riscos de perdas, né? De obsolência, de danos. Então, né? Ele gera sim custos, tá? Ele acarreta. Então, o que está deixando essa alternativa falsa é essa palavrinha não aqui, ó. Não acarreta. E muito pelo contrário, sim, ele acarreta. Então, essa afirmação ela é falsa, certo? A terceira afirmação diz o seguinte: quanto maior o nível de serviço, menor deverá ser o estoque de segurança a ser mantido. Olha só, quanto maior o nível de serviço, menor deverá ser o meu estoque a ser mantido, tá? Pessoal,
essa afirmação também não é verdadeira, tá? Ela é falsa, tá? Pensem comigo. Se eu quero aumentar o meu nível de serviço, tá? Aumentar o meu nível de serviço, eu quero o quê? Diminuir todas as chances de ruptura do meu produto, tá? Então, para isso, normalmente eu preciso, né, de mais proteção, tá? Então, o nível de serviço aumenta, o estoque de segurança também aumenta, tá? Então, essa afirmação também é falsa, certo? A afirmação 4 diz o seguinte: a variabilidade, aqui, ó, a redução na variabilidade no tempo de ressuprimento permite, vamos lá, ó, variabilidade no tempo de ressuprimento permite uma redução do nível de estoque, tá? Só um pouquinho. Ah, pessoal, eu vou ter que interromper um minuto, porque eu vou ter que correr ali e abrir a porta da minha casa. Um minuto. Voltei. Ao vivo é assim mesmo, né? Deixei o portão aberto da minha esposa chegar com a minha filha. Porém, contudo, entretanto, eu deixei a porta de casa trancada e a chave dela estava aqui dentro. Voltamos então. Pessoal, diz o seguinte a questão. Vamos dar sequência aqui então. A afirmação 4 diz o seguinte: a redução da variabilidade. A redução da variabilidade no tempo de ressuprimento permite a redução do nível de estoque de segurança sem prejudicar a disponibilidade do produto, tá? Afirmação extremamente verdadeira, pessoal. Se antes o meu fornecedor, imagine comigo, se antes o meu fornecedor ele entregava ali 3 dias, 5 dias, depois 7 dias, 4 dias, 8 dias, 10 dias, ou seja, eu tenho muita oscilação, eu tenho muita incerteza, tá? Então, eu não posso, né? Essa variabilidade, ela não permite essa redução. Eu preciso garantir, né, o meu ressuprimento. Então, não podemos reduzir o nível de estoque, tá? Agora, se eu pensar assim, ele entrega sempre ali, né, com 5 dias, né? Sempre próximo ali de 5 dias. A variabilidade acaba diminuindo. Então, eu preciso, né, de menos proteção, tá? Então, ela é verdadeira. Quanto menor a variabilidade, tá? Menor pode ser o meu risco, aliás, o meu nível de estoque de segurança. Então, a 4 também é verdadeira. E por último, a questão 5, ela diz o seguinte, tá? Uma das funções do estoque de segurança é garantir, vamos lá, ó, funções, é garantir a disponibilidade do estoque em face a incertezas na oferta e na demanda, tá? Pessoal, também é verdadeira. E é justamente essa uma das principais do estoque de segurança, tá? Então, ela é verdadeira. Então, agora nós vamos, né, agrupar as questões, né, as afirmações que são verdadeiras. Então, nós temos, ó, é correto apenas o que se afirma em 1, 4 e 5, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e 3, não. 1, 3 e 4 e 5, não. 1, 4 e 5, opa. 2, 3 e 4, não. E 2, 4 e 5 também não. Então, a resposta correta, alternativa C. Certo? Tranquilo? Vamos então para mais uma questão, tá? Agora, nós vamos falar de uma questão, para a gente fechar aqui com chave de ouro, né?
de uma questão de eletricidade aplicada, tá? Eletricidade aplicada. Nas próximas lives, o professor pretende trazer mais questões de eletricidade também, tá? É que hoje acabei focando mais na gestão, mas eu achei essa questão, achei ela interessante, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte: em uma campanha publicitária de visão à redução do consumo de energia elétrica, deixa eu pegar o laser point, em residências, identificaram-se as restrições a seguir. Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes, compactas ou lâmpadas de LED. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule grande quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma vez só. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultâneos. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Tá? A característica comum a essas recomendações é a proposta de economizar energia por intermédio da redução, aí tem lá, da potência, do tempo, do consumo de energia elétrica por corrente de fuga, energia elétrica e tudo mais, tá? Então, aqui, né, a questão, essa campanha em si, ela apresenta 5 recomendações para reduzir ali o consumo de energia elétrica de uma residência, tá? E o que nós precisamos identificar aqui, pessoal? A característica comum para todas essas recomendações, tá? Então, vamos analisar algo em comum, tá? Entre todos esses exemplos aplicados. Então, primeiro, a questão ela recomenda aqui para nós, né, substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas e por lâmpadas de LED, tá? Nós sabemos, o Fábio levantou a mão. Fábio, você quer já fazer a sua pergunta? Desculpa, professor. É só sobre esse formulário que está no chat. Ele tem que ser respondido posteriormente? Sim, é muito importante a participação de vocês no chat, Fábio, porque ele vem como um feedback para nós, né? Para ver onde nós precisamos melhorar, como que foi a condução, como que está sendo, né, o nível de aprendizado. Até o professor Henrique, se quiser complementar, tá? Mas o questionário é uma ferramenta que, para nós, né, é onde nós identificamos, onde nós precisamos, onde nós podemos melhorar com as nossas aulas, com a condução de todos os projetos que a gente faz via, né, remoto e tudo mais. Mas pode complementar, professor Henrique. Isso, professor Tiago. Então, o formulário é para a gente poder conseguir gerar também o certificado, né, com as horas acadêmicas para você, Fábio. Então, a gente consegue, né, ali, para os demais alunos também, pegar e estar gerando esse certificado de horas complementares para vocês poderem estar validando também, beleza? Perfeito, Mas é obrigado. isso. Boa aula, boa continuação de aula, professor. Combinado. Vamos voltar aqui, então. Então, vamos lá. Então, ó, a primeira recomendação é substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes e compactas, né? Ou até mesmo as lâmpadas de LED. Então, nós sabemos, pessoal, que essas lâmpadas incandescentes, ela é o quê? Ela é pouco eficiente, né? Porque uma parte considerável da energia elétrica dessas lâmpadas é transformada em energia térmica. O que acontece? Gera calor, tá? Então, as lâmpadas mais eficientes reduz essa parcela de energia, né, que é dissipada aí dessa forma, tá? A segunda recomendação, ela diz o seguinte, né, que é evitar o uso do chuveiro elétrico na posição inverno ou quente. Nesse caso, o chuveiro elétrico, né, o chuveiro ele utiliza energia elétrica para produzir calor, tá? E para quê? Para que a água saia aquecida. Então, quanto maior o aquecimento necessário, maior será a energia elétrica convertida em energia térmica. Aqui a gente fala muito de conversão de energias, né, nessa questão. A terceira recomendação diz o seguinte, que é acumular uma quantidade de roupas para passá-las de uma vez só. Pessoal,
que nós utilizamos para passar roupa? O ferro elétrico. E o ferro elétrico, ele também utiliza energia elétrica para produzir calor, tá? Então, quando a gente, ao organizar ali o uso do aparelho, né, do ferro, nós evitamos alguns gastos desnecessários que estão associados ao processo de aquecimento, tá? Agora vamos para as duas últimas recomendações, tá? A questão fala que evitar tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente, né? E também utilizar fios com diâmetros adequados na instalação elétrica, certo? Que são essas duas últimas, são essas duas últimas recomendações, tá? Aqui nós precisamos lembrar do efeito Joule, tá? Então, quando uma corrente elétrica, ela passa por um condutor, tá? Que possui ali uma resistência elétrica, parte dessa energia elétrica, ela pode ser, né, dissipada ali na forma de calor, tá? Por isso que utilizar os condutores adequados, né, de acordo com as suas finalidades, vai sim ajudar a reduzir essa perda de energia por aquecimento, tá? Então, qual que é a ideia geral de todas essas recomendações? É justamente, né, a busca pela redução do consumo, né, ou das perdas de energia elétrica que é convertida em energia térmica, tá? Agora, olhando, né, as alternativas, tá? Tudo tranquilo até aqui? É exatamente isso que busca, né? Essa redução do consumo, tá? Agora vamos conferir cada uma das alternativas. Já entendemos e contextualizamos cada uma dessas recomendações, tá? A alternativa A diz o seguinte. Então, ó, a característica comum a essas recomendações é a proposta de economizar energia por intermédio da redução da potência de aparelhos e dispositivos elétricos, tá? Pessoal, redução da potência dos aparelhos. Então, nós não podemos generalizar isso para todas as situações, tá? Por conta de cada tipo de equipamento. A segunda diz, do tempo de utilização de aparelhos e dispositivos elétricos, ou seja, redução do tempo de utilização. Também não é a característica comum, porque trocar lâmpadas incandescentes por uma de LED, né, por exemplo, não vai significar necessariamente que a gente vai diminuir o tempo que ela fica ligada, certo? A alternativa C diz o seguinte: do consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, tá? E é exatamente isso, tá? Essa é a alternativa que melhor representa o conjunto dessas recomendações todas apresentadas, porque ela fala em redução do consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. E nós falamos muito dessa questão da conversão que vai gerar o calor, tá? Então, alternativa C. Vamos ler as demais? A princípio, essa é a que mais faz sentido. A alternativa D diz o seguinte: do consumo de energia elétrica por correntes de fuga, tá? Pessoal, correntes de fuga não é o fenômeno central discutido na questão. Em nenhum momento foi falado disso, tá? E a alternativa E diz: no consumo de energia térmica convertida em energia elétrica, tá? Olha só, consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. Ela está incorreta porque ela fala, né, dessa conversão, tá? Enquanto da térmica para elétrica, enquanto todas essas recomendações, né, foi justamente o contrário. Nós estamos falando da elétrica ser convertida em térmica, tá? Então, resposta correta, alternativa C, tá? A característica mais comum, né, de todas essas recomendações é a proposta ali de economizar energia por meio dessa redução do consumo de energia elétrica que acaba sendo convertida ali em energia térmica, certo? Então, resposta correta, alternativa C, certo? E com isso, nós finalizamos, né, a nossa live hoje, onde nós resolvemos aqui, né, questões e falamos, né,
em específico de questões de gestão da produção, né? Iniciamos com gestão da produção e resolvemos agora a última questão que está voltada para eletricidade, né? O tema de eletricidade aplicada. Certo? Professor Henrique, te devolvo a palavra. Obrigado, professor Tiago. Uma ótima live, uma ótima aula. Obrigado a todos, né, que estiveram presentes. Aqueles que quiserem, né, estar assistindo ali, acompanhando novamente, vai ser disponibilizado por meio ali do comunicado Fale com o Mediador. E é muito importante, né, estar preenchendo ali o formulário, como eu passei anteriormente, para a gente poder gerar esses certificados para vocês de horas Isso. acadêmicas. Mas é isso, muito obrigado a todos. Boa noite, né? Se É quiserem isso. tirar Muito uma obrigado a todos também pela participação, né? Se tiverem alguma dúvida, temos uns minutinhos. a gente está à disposição. Tranquilo, muito boa aula, bem esclarecido. Certinho, obrigado, Muito Fábio. obrigado, Fábio. Pessoal, boa noite, então. Bom restinho de semana, né? Bom descanso. Fiquem com Deus e até a próxima. Professor Henrique, fica com Deus. Tchau, tchau. Falou, até mais, professor Tiago. Tchau, Tchau, todos. tchau, boa noite. Boa noite.